Gratidão, namastê. Lindo dia de outono. Vamos procurar sentar sobre os isquios. Vai se organizando no aqui e agora. Indicadores e polegares unidos em Yana Mudra. Cresce toda a coluna, o topo da cabeça para o céu. E soltando ar, encaixa vértebra sobre vértebra, solta os pesos, qualquer preocupação, qualquer estresse. Então, vai inspirando novo, soltando ar, desapega do velho. E toda a consciência na respiração. Fazendo uma respiração circular, trifásica, profunda, completa, se renovando a cada respiração. Inspirando novo, soltando ar, desapegue de tudo que já passou, deixe passar. Lembrando que outono é época de renovação, é a época que a mãe natureza está soltando as folhas secas, tudo aquilo que já não te acrescenta mais, você desapega. Podemos, nesse processo de renovação, conectar com o Senhor Shiva, Senhor da transformação do universo. Podemos visualizar você no centro de um tubo de luz violeta, fazendo uma grande alquimia. Se libertando das células secas. Dizem que a cada 7 anos, todas as células do nosso corpo se renovam fisicamente. A gente vai desapegando das células secas e vai respirando, se abrindo para o novo, para a primavera do ser, para novas células, novos padrões. E fazendo a alquimia do ser. Nesse outono, vamos vibrar o Om 3 vezes, nos conectando com o Senhor Shiva, Senhor da transformação do universo. Inspira. Om. 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 E suavemente vamos unir as mãos à frente do coração, agradecendo pelo outono, por toda a renovação, pelo desapego de tudo que é velho. E vamos levar as mãos para o chão, para a terra. Vai caminhando com as suas mãos, estica a coluna, traciona a coluna longa, estica. E solta os pesos, entrega, derrete, solta a rigidez. Respira livremente, exercitando o desapego à parigraha. E suavemente apoia as mãos, inspira, vamos lá para o alto, para o céu, estica. E vamos purificar a mente, as vias respiratórias, umas 5 ou 7 vezes. Inspira, abre bem os dedos, expulsa o ar pelo nariz, descendo, fechando as mãos. Inspira sem som pelo nariz, expulsa o ar de uma vez.
Isso, mais ou menos umas 7 vezes. E depois inspira, estica para o céu, solta o ar, gira o tronco no eixo, torce no eixo, olha lá para trás, abre o ombro, faz careta, faz muita careta. Aperta os olhos, arregala os olhos, respira livremente, abre o seu coração. Torceu, olhou lá para trás, abrindo bem seu coração. Na inspiração, vamos para o céu, estica. Se puder, olha lá para o alto. 1, 2, 3, solta o ar, torce para o outro lado, abre o coração, faz careta, purifica a percepção de universo, purifica a visão, abre o coração para o amor, torce a coluna, se libertando das toxinas. Olhou lá para trás, torceu na inspiração, vamos para o céu. Se puder, olha lá para o céu. Retém o ar, 1, 2, 3, solta o ar. Abrir os braços para trás, desce os ombros, desfaz a posição das pernas, solta as articulações e vamos abraçar os dois joelhos. Então, traz os calcanhares o mais perto possível do períneo, segura nos joelhos, afasta os dois joelhos, cresce a coluna para o céu, o topo da cabeça lá para o alto, na respiração e soltando ar, se puder apertar a barriga, aproxima os dois joelhos. E vamos Pavana Muktasana, postura da liberação de ar, liberação de gases, liberação de humor. Então você inspira, cresce a coluna, solta todo o ar, leva a cabeça na direção dos joelhos e busca o vazio sem ar. 1, 2, 3, sem desespero, volta a cabeça, inspira, expande. E repete mais 2 vezes, pelo menos. Solta todo o ar, leva a cabeça na direção dos joelhos, busca o vazio, puxa a barriga para dentro. Fica sem ar, sem nenhum desespero. A máxima, quando precisar, volta a cabeça. Inspira, expande e repete uma última vez. Pavana Muktasana, na postura da liberação de ar, liberação de gases, liberação de humor. Faz a permanência sem ar, buscando desapego, libertação. Quando precisar, a cabeça primeiro. Isso, sobe. Ótimo, e respira. Observa os efeitos do criar, trabalho de purificação. E devagar, desce os dois joelhos, junta o solo dos pés, apoia as mãos atrás do quadril e movimenta os joelhos. Abre bem o seu coração, leva os ombros para trás, respira pelo nariz e solta o ar pela boca. Umas 3 vezes, liberando, abrindo, expandindo. Ótimo, devagar. Vai parando esse movimento dos joelhos e subiu a perna direita, joelho direito, chegou o pé lá na frente, leva as duas mãos no pé, barriga para dentro, cresce a coluna e depois vê se dá para esticar a perna. Então, puxa a barriga para dentro, vai crescendo a coluna. Isso, precisando usar a cordinha, usa a cordinha. Ótimo. Inspira, cresce a coluna, solta o ar, leva a cabeça na direção do joelho, da perna esticada, respiração mínima, perseverança máxima. Respiração mínima, perseverança máxima, aproximou, devagar, bem, voltando a cabeça, e essa perna tem, dobra ela um pouquinho, estica ela no chão, inspira, sobe os braços, estica para o céu. Barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna na direção do isso. Então, exercitando o outono, exercitando o desapego, vai se esvaziando de toda a tensão, de toda a rigidez, dos velhos padrões, das velhas crenças.
Vai se esvaziando da culpa. Solta o ar, leva a cabeça na direção do joelho e apoia as mãos na perna. Inspira, vem subindo, puxa tudo para o alto, para o céu. Estica se puder, olha lá para o alto, retém o ar, ativa o Mula Bandha. Um, dois, três, solta o ar, abre os braços para trás, apoia as mãos e abre o seu coração. Abriu o coração e a perna que está esticada, volta para o centro, parou no centro. Isso. E devagar vamos fazer para o outro lado. Subiu o outro joelho, chegou o pé na frente, segura as mãos no pé, a barriga para dentro, estica a perna e vai crescendo a coluna para o céu. Vai crescendo a coluna para o alto e mantém, mantém. Isso, vai puxando a barriga para dentro, vai levando o topo da cabeça lá para o céu e soltando o ar, direciona a cabeça na direção da perna, respiração mínima, perseverança máxima. Respiração mínima, perseverança máxima, trabalhando o desapego. Devagar vem voltando a cabeça, dobra um pouquinho a perna, estica a perna no chão. E barriga para dentro, inspirou, subiu os braços, estica para o céu. E solta, cresce toda a coluna na direção do pé. Então, barriga para dentro, cresce toda a coluna na direção do pé. Quando solta o ar, derrete, entrega. Vai soltando o corpo, vai distensionando. Soltou o ar, deu a máxima flexão. Apoia as mãos na perna, inspira, vem subindo pela cabeça, eleva os braços, puxa para o céu. Ativou o Mula Bandha, retém o ar. Se puder, olha lá para o alto. Um, dois, três, solta o ar, abre os braços para trás, abre o seu coração. E a perna esticada volta para o centro. Apoie as duas mãos lá atrás e abre o seu coração. Desempena a coluna, abre a parte anterior do tronco. Isso, respirou 3, 5 vezes, vai parando, juntou os dois joelhos, chega os pés um pouquinho ali na frente e coloca as mãos atrás das coxas e vamos para a postura do barco. Vê se dá para trazer as panturrilhas paralelas ao chão, abre o seu coração, sem cair no cóccix, mantém os isquios no chão, os olhos na altura dos pés. Isso. Se der para você avançar, você estica as pernas, mantém. Se der para avançar mais, você tira as mãos das pernas. Mantém. Ótimo. E devagar vai deitando, esticou todo o corpo no chão, estica tudo. E solta. Abraçou os dois joelhos e faz um pequeno balanço lateral, descansando a lombar, descansa sua coluna, balançando para um lado e para o outro, respiração livre. Ótimo. E joelhos dobrados, pés no chão, as mãos perto dos calcanhares. E vamos 5 vezes, os pés e os joelhos paralelos ao quadril, 5 vezes. Vamos levantar o cóccix, vértebra após vértebra. Chega o quadril lá em cima, cheio de ar nos pulmões. Depois vem vértebra após vértebra, descendo vértebra após vértebra.
lombares chegam no chão antes do cóccix. Chegou lá embaixo sem ar. E vai no seu ritmo, vértebra após vértebra, subindo o cóccix, as vértebras lombares, cheio de ar nos pulmões lá em cima. E vem vértebra após vértebra, vértebra após vértebra, voltando. Chegou lá embaixo, o cóccix, sem ar. E vai no seu ritmo mais algumas vezes. Ótimo. Quando tiver feito 5 vezes, abra os dois joelhos. Alivia a coluna, alivia a lombar. E devagar vamos virar de barriga para baixo. E de barriga para baixo. Levou o quadril lá nos calcanhares. Estica bem os braços lá para frente. E vamos para a postura do cachorro. Ergue o quadril, dobrou os dedos dos pés e subiu. Então, no início, você caminha com os pés um pouquinho na direção das mãos, dobra os dois joelhos, vê se as costelas vão na direção das coxas. E depois você trabalha as pernas. Uma perna dobra, outra estica. Isso, vai trabalhando as pernas, depois estica as duas pernas, umbigo na coluna, entra bem o peitoral na direção das coxas. E o seu pé direito foi para o céu, estica lá para o alto, empurra bem no chão, empurra e faz a transição desse pé lá na frente. Ponta dos dedos no chão, abre o seu coração, vê se dá para olhar para frente. Se tiver dor no pescoço, olha para o chão, respiração livre. Ótimo. Devagar o pé de trás virou 90 graus em relação ao da frente, empurra o chão com o pé da frente, de lado, cotovelo no joelho, e o outro braço vem na diagonal, sem afundar dentro do ombro. Você pode olhar para frente. Se puder, você olha para a palma da mão de cima. E vai esticando o seu tronco na diagonal. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Ótimo. Inspira, estica bem na diagonal e vê se o cotovelo que está no joelho, vê se desce a ponta dos dedos no chão e a mão do alto consegue ir para o céu. Vê se consegue olhar para a mão lá do alto, abrindo as costas, abrindo o seu coração. E agora o desafio aqui seria esticar a perna. E ver se continua a olhar para o dedão da mão lá do alto, mesmo que você olhe pelo cantinho dos olhos. Esticou, esticou, abre tudo, empurra o chão com a mão, a outra mão lá para o alto, solta o ar, vem voltando, apoia as mãos no chão e o pé de trás virou reto. E o pé da frente foi para trás. Organiza os isquios, o cóccix para o céu. Empurra bem o chão com as mãos para não afundar nos punhos nem nos ombros. E agora o outro pé, o esquerdo, vai para o céu. E faz a transição desse pé lá na frente. Desce o quadril, ponta dos dedos no chão. Pode olhar para frente ou para o chão.
Imagina que o calcanhar está empurrando a parede, respiração livre, como se você fosse sair correndo para realizar a sua primavera. E virou o pé de trás 90 graus, empurra o chão com o pé da frente, sobe o tronco de lado, cotovelo vai no joelho e o braço de cima na diagonal. Se puder, você olha para a palma da mão de cima, sem afundar dentro do ombro de baixo. Estica bem na diagonal. Isso, sempre que solta o ar, puxa a barriga para dentro, esticou bem na diagonal. O cotovelo que está no joelho, desce a mão no chão e a outra mão vai para o céu. Ótimo. Na próxima inspiração, esticou bem a perna, estica o quadril, vê se consegue olhar lá para a mão lá do alto. Isso, a mão tá para o céu agora. Trabalha para abrir o quadril. Imagina que a mão do chão empurra o chão, a outra mão vai para o teto. Solta o ar, vem descendo a mão e o pé de trás traz para frente. Pé de trás vem para frente. Apoia a ponta dos dedos no chão, dobrou um pouquinho os dois joelhos, vê se consegue olhar lá para frente. E vê se dá para colocar a ponta dos dedos das mãos embaixo dos dedos dos pés. E olhou lá para frente, barriga para dentro, vê se dá para abrir a garganta e o seu coração para frente. Dobra bem os joelhos para você poder olhar para frente na inspiração. Solta o ar, vai esticando as pernas e puxa o tronco na direção dos pés. Respiração livre, solta a cabeça. Soltou bem a cabeça, dobrou um pouquinho os dois joelhos, desenrola a coluna. Vem subindo devagar, vértebra após vértebra. Quando chegar lá no alto, solta os braços, solta os joelhos. Devagar, afastou um pouquinho os pés. Aliás, afasta bem. Inspira, abre os dois braços, estica um braço para cada lado. Vira o seu pé direito completamente para fora, no triângulo, alonga o tronco para aquela lateral, solta o ar, apoia uma mão na perna, a outra mão para o céu. Cresce bem a cervical, o pescoço. Você pode olhar para frente, sempre crescendo o pescoço. Se tiver dor no pescoço, olha para o dedão do pé. Sempre crescendo o pescoço. Se tiver tudo muito bom, você olha para o dedão da mão, olhando lá para o alto. Vai abrindo o quadril, abrindo as costas. Abre tudo, cresce o pescoço, estabiliza os olhos, olhando o dedão. Abriu bem o quadril, as costas. Na inspiração, subiu. Soltou o ar, desceu os braços, girou o pé reto. Solta os ombros. E vamos para o outro lado. Inspirou, abriu os braços, virou o outro pé completamente para fora, o quadril aberto para frente. Solta o ar, alonga o tronco para o lado. Apoiou a mão na perna, a outra mão para o céu. Abre as costas, abre o quadril, cresce a cervical. Você pode olhar para frente, olhar para o dedão do pé, é o mais terapêutico. E olhar para o dedão da mão do alto é o mais avançado.
E vai trabalhando a abertura. Ótimo. Na próxima inspiração, subiu. Soltou o ar, desceu os braços, virou o pé reto, soltou os ombros, solta tudo. E se a coluna estiver boa, dá um pulinho e aproxima os pés. E aqui, concentra o olhar para frente e vê se dá para colocar uma ou as duas mãos no joelho. Procura encaixar os ombros para trás, o coração aberto e o abdômen para dentro. Não deixa os ombros caírem para frente. Então, os ombros encaixam para trás e para baixo, barriga para dentro, topo da cabeça para o céu. Respira umas 3 ou 5 vezes, sem cair para trás, cresce para o céu, abdômen para dentro. E vamos para um pássaro, vai levando o pé lá para trás, estica a perna lá atrás, abre os braços, abre o coração. Vê se consegue olhar para frente. Você até pode olhar para o chão sem fazer movimento kamikaze. Bom, o ideal é que o pé não esteja batendo em nada. Estica a perna de trás, estica a perna da base. Abre o coração, ombros lá para trás, barriga para dentro. E respira. Sempre que solta o ar, barriga para dentro. Isso, trabalhando o autocontrole e soltou o ar, desce a perna, harmoniza um pouco, volta tudo para o centro e troca a perna. Ou uma mão ou as duas mãos de joelho. Lembra de encaixar os ombros para trás, barriga para dentro, topo da cabeça para o céu. E respira umas 5 vezes, trabalhando o autocontrole, o autodomínio. Isso. E respirou em torno de 5 vezes e vai levando o pé lá para trás, estica a perna e vai para o pássaro. Abre os braços, barriga para dentro. Isso. E mantém. E mantém. E respira. Isso. 3 ou 5 vezes. Sustenta a perna lá atrás, contrai glúteos. Quando solta o ar, puxa bem a barriga para dentro. Trabalhando autocontrole, autodomínio. Na respiração, deu a máxima subida da perna. Solta o ar, vem pousando um pé do lado do outro. Solta as pernas, soltou tudo. E agora vamos fazer um movimento contrário com o joelho. Na Tarajasana, concentra o olhar e agora vamos levar o joelho para trás. Então, vê se consegue levar a mão num dos pés e sobe esse pé lá atrás, sobe o joelho. Concentra o olhar na postura do dançarino cósmico, na Tarajasana. E mantém. Mantém, concentra. Isso. Estabiliza os olhos, concentra o olhar. Ótimo. Na última respiração, a máxima. Solta o ar, vai trazendo o joelho para frente, para
ajustar a sua lombar. Devagar, isso, desceu, solta um pouquinho as pernas e vamos para o outro lado. Alinhou tudo no centro, trocou a perna. Vê se a mão vai lá no pé e vê se dá para subir o pé. Vê se dá para subir o joelho. Tem que olhar para frente. Se olhar para o lado, pode cair. Concentra o olhar. Respira olhando para um ponto. Excelente. Concentra o olhar na Tarajasana. Mais 30 segundos na posição. Ótimo. E devagar vai trazendo o joelho. Abraçou o joelho para compensar a lombar. Isso, devagar. Desceu, solta um pouquinho as pernas, afasta um pouquinho os pés, apoia as mãos na lombar, contrai glúteos, protege a sua coluna e vai alongando todo o tronco lá para trás. Vai crescendo tudo, cresce o pescoço. Se tiver tudo muito bom, você pode escorregar as mãos atrás dos joelhos. E na última, você pode soltar a cabeça lá atrás, sem dor nem tontura. Contrai glúteos e vai. Ótima inspiração, vem subindo, massageia a lombar, estica tudo para o alto, para o céu, barriga para dentro, soltar, cresce, 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 cresce toda a coluna para os pés. Podemos dobrar um pouquinho os dois joelhos, solta o tronco, vê se segura de novo embaixo dos dedos dos pés, barriga para dentro, só que os pés estão afastados. Vê se dá para esticar as pernas e olhar lá para frente. Bom, debaixo dos dedos dos pés é mais difícil. Pode apoiar as mãos na canela, nos tornozelos, ver se consegue olhar lá para frente na inspiração e solta o ar, flexiona. Coloca as mãos atrás das pernas, puxa o tronco todo na direção entre os dois joelhos. Devagar vai levando as mãos no chão, desceu os dois joelhos no chão e vamos para a tartaruga. Lembrando que a tartaruga parece uma semente. Então, quem tiver pressão alta, gripe, dor de cabeça, enjoo, qualquer mal-estar, faz apoio para a cabeça. Quem tiver tudo bom, testa no chão, mãos perto dos pés. Relaxa os ombros. E fica um pouquinho nessa posição, postura da tartaruga, que parece uma semente. Lembrando que a física quântica, que é das ciências mais modernas, diz que toda informação do passado, do presente e do futuro da humanidade está em cada partícula do nosso ser. Então, a semente do- da sua primavera, o melhor do seu ser, já está em você.
aguardando o momento do despertar. Isso, e deu 1 minuto na postura da tartaruga e vai esticando o corpo e gira para deitar de costas, barriga para cima. Deitou de costas, sacode os pés e as mãos para o céu. Isso, sacudiu, sacudiu, abraçou os dois joelhos. A mão direita segura os dois joelhos, abre o braço esquerdo para o lado. Se esbarrar em algum lugar, você coloca o cotovelo na altura do ombro, solta o ar, desce os dois joelhos para o lado direito. Braço direito empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai lá para o lado esquerdo. Respira. Soltou o ar. Torceu na máxima. Na inspiração, volta para o centro. Harmoniza o corpo e troca. Abre o braço direito na altura do ombro, desce os dois joelhos para o lado esquerdo. Joelhos para um lado, a cabeça para o outro. Respiração livre. Soltou o ar, torceu na máxima. Na inspiração, voltou para o centro e levou os pés para o alto, para o céu. Então, a invertida livre. Você pode só colocar o pé para o alto, pode colocar os pés para a parede. Quem tiver mais animado, faz aquelas invertidas que você sobe o quadril. Tem aquela invertida que você pode colocar os joelhos na testa e os dedos dos pés para o céu. Eu vou mostrar agora. E não se deve virar o pescoço quando você está nessas invertidas. Isso, então invertida livre, cada um escolhe a sua, 1 minuto na invertida. Lembrando que as invertidas trazem longevidade, rejuvenescimento. Isso, está dando 1 minuto, vagarosamente, com autocontrole, vai voltando devagar. Isso, quando chegar lá embaixo, estica o corpo todo, desce os braços do lado do quadril e sobe o coração na postura do peixe. Peito dos pés alongados, empurra o chão com os cotovelos. Faz careta. Ótimo. Vai subindo o seu coração. Empurra bem o chão com a cabeça, com os cotovelos. Abriu o coração. Solta o ar, vem descendo.
Estica todo o corpo no chão. Estica, estica. E soltando ar, abraça os dois joelhos no peito. E junta a sola dos pés na borboleta e relaxa os braços. Como você preferir. Respiração livre, vai soltando o corpo. Ótimo. E vai esticando uma perna, outra perna. Estica tudo e devagar vamos girar o corpo para o lado. Apoia as mãos para poder sentar. E a coluna o mais ereta possível. Se alguém precisar sentar num almofadão para ficar mais confortável, fica à vontade. E vamos fazer um pranayama. Então, vamos avançar em relação ao pranayama da aula passada. Então, a gente vai fazer a respiração polarizada. Então, a gente usa a mão direita, tapa a narina direita, inspira pela narina esquerda. E pulmões cheios de ar, você troca a narina. Solta o ar pela direita. E por onde você soltou o ar, você inspira. Pulmões cheios de ar, troca a narina, solta o ar. Por onde você soltou o ar, você inspira. Com os pulmões cheios de ar, é que você troca a narina e procure soltar o ar devagar. Então você inspira pela mesma narina, pulmões cheios de ar, troca a narina e procure soltar o ar devagar. Por onde soltou o ar, você inspira. Pulmões cheios, troca a narina e sempre procura soltar o ar devagar. E a próxima vez que você soltar o ar pela narina esquerda, normalize a respiração. Isso. Normalizou a respiração, observe os efeitos. Procurando, na medida do possível, soltar o ar devagar. E vamos deitar. E vai dando todos os ajustes,
até você entrar em Shavasana. E vai dando todos os ajustes que o corpo pede. E vai entrando em Shavasana. A postura do desapego maior. Vai soltando dos pés até a cabeça. Vai soltando os ombros. Entrega tudo para a terra. Toda a consciência na respiração, lembrando que até uma semente respira. Em Shavasana, se sentindo como uma semente na terra. Vai soltando o corpo, vai entregando os ombros, a cabeça, respiração livre. Sinta-se leve, muito leve. E como uma semente, com sol, com chuva, ela vai devagar se abrindo, abrindo os primeiros brotos, o máximo do seu potencial. E o broto vai se expandindo, vai crescendo, vai buscando o sol e as raízes se aprofundando na terra, e o broto vai crescendo mais e mais. Visualize você semente, você broto, com as raízes firmes na terra, crescendo, realizando a sua alma na primavera do ser que em breve chegará. E devagar, faça uma respiração profunda. Sente a saliva, mexe os dedos dos pés, dedos das mãos, vai aproximando as mãos do corpo, vai se tocando. Espreguiça para um lado, para o outro, espreguiça. E depois que espreguiçar bastante, gira o corpo para o lado direito, como uma semente, numa posição fetal.
E vai apoiando as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Isso. Cresce a coluna para o céu, visualizando essa semente germinada, cheia de potencial. Você realizando as suas mais profundas aspirações na primavera do ser, agradecendo o outono, que é um momento de retenção, de contenção, de armazenamento, nos preparando para passar o inverno. E depois do inverno é que vem a primavera. Então vamos, minhas mãos, e vamos cantar para Shiva, o Senhor da transformação do universo. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. E nos diluindo na unidade, lembrando que o melhor do nosso ser já está em nós, aguardando o momento do desabrochar. Vamos vibrar o Om uma única vez. Om. E agradecendo pelo despertar. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. E no seu momento, abrindo bem os braços, amor, 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 e gratidão, família. Muito amor, gratidão, outono, para a gente concentrar energia para a primavera. Gratidão, namastê.